Não se enganem porque o diabo não tira férias. Recentemente saiu uma notícia escandalosa em uma palestra no Sacred Heart University em Connecticut do cardeal Blaise Kupich, que propôs que a conversação no espírito, prática adotada durante o sínodo da sinodalidade, fosse adotada como um método revolucionário para reformar a igreja inteira. Não é de hoje, meus caros, que eu venho denunciando, oferecendo uma formação sólida aos católicos contra os ataques revolucionários contra a Santa Igreja. Há muitos anos eu faço isso. E agora eu tenho certeza que você, depois de conhecer o teor dessa notícia, não vai conseguir ficar parado na cadeira onde você está. Quer saber mais? Então clica aí no botão de curtir, ative o sininho para receber as notificações, para continuar recebendo conteúdos de defesa da fé e de formação católica. Se vocês perceberam, Kupich, cardeal revolucionário, defende o uso da conversação no espírito como um método que confere a leigos a mesma autoridade de bispos na igreja. Você quer ouvir por ele mesmo? Então vamos abrir as aspas para a fala dele. Todos nós, independentemente da nossa posição na igreja, devemos partir de um entendimento comum de que a autoridade é múltipla e mutuamente enriquecedora, fecha aspas. Ele relata ainda que durante o sínodo ninguém apresentou títulos, se limitando a revelar apenas o primeiro nome. Continua ele, abre aspas. Começamos em igualdade de condições e reconhecemos que cada um fala com autoridade, fecha aspas. E mais adiante o cardeal enfatiza, pela primeira vez num sínodo dos bispos, um número significativo de leigos foi incluído como membros de pleno direito. Todos têm voz igual e, mais importante, voto igual, disse ele. Para tudo! Será que vocês entenderam bem o que ele está dizendo? Perceberam as intenções por trás das falas? Ou seja, essa gente não está só falando de brincadeirinha, não. Não achem que ele fala um absurdo desses apenas da boca para fora. Esse cardeal, como, sei lá, qualquer agente da KGB, sabe aproveitar aquela fumaça de Satanás de que falava o Papa Paulo VI ao término do Concílio Vaticano II de 72, para chegar de penetra na casa de Deus sutilmente, quase como uma infiltração imperceptível, minar os alicerces e pôr o edifício inteiro abaixo, se é que eles vão conseguir, eu acho que não. Mas para entender a gravidade disso, eu acho antes necessário a gente abrir um parênteses aqui para explicar o que é esse sínodo, porque talvez você esteja perdido por aqui, caiu nesse vídeo por acaso, não é mesmo? Então assim, veja só, o sínodo é apenas uma assembleia convocada pelo Papa que reúne os bispos do mundo inteiro com uma finalidade de refletir, dialogar, a serviço da igreja e, obviamente, da própria humanidade. Ou seja, essa reunião do episcopado com o Papa pretende auxiliar o Papa no governo da igreja, não decidir por ele, permitindo discussões e propostas sobre temas relevantes ao bem comum de todos. O sínodo, que vai acabar agora em outubro de 2024, que começou lá atrás em 19, tem como tema para uma igreja sinodal comunhão, participação e missão. Nesse contexto, a sinodalidade representa um esforço de todos para aprender a caminhar juntos como irmãos e irmãs, valorizando a participação de cada indivíduo no cumprimento das missões da igreja. Anotou? Compreendeu a gravidade do assunto? Será? Pois bem, se você já me acompanha, seja como um aluno na minha plataforma O Bom Combate ou como aluno do Invencível, é capaz de reconhecer logo de cara nesse tipo de declaração uma tentativa explícita e desbragada de acabar com o dogma da constituição hierárquica da igreja. Já no Concílio de Jerusalém, nos anos 50, registrado nos Atos dos Apóstolos, o primeiro da história, os apóstolos, e só eles, se reuniram para deliberar os problemas, abre aspas. Com efeito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, que não vamos impor outro peso além do seguinte indispensável, que vos abstenhais de carnes sacrificadas aos ídolos, de sangue, da carne sufocada e da impureza. Dessas coisas fareis bem de vos guardar conscienciosamente a Deus. Atos 15, 28 e 29. E aquilo que somente eles, os apóstolos, decidiram com o auxílio do Espírito Santo, passou a vigorar em toda a igreja como lei. Ou seja, esse tem sido a prática da igreja há 2000 anos com seus concílios. A responsabilidade pastoral cabe, meus caros, aos sucessores dos apóstolos e a hierarquia da igreja está assentada sobre isto. Ou seja, até mesmo documentos do Concílio Vaticano II, como Lumen Gentium e Dei Verbum, a constituição hierárquica da igreja é, sim, sempre reafirmada segundo a doutrina tradicional. Ou seja, são exemplos que demonstram de maneira inequívoca que o poder pastoral recai unicamente sobre os bispos unidos com o Papa, como sucessores dos apóstolos, e que a função
exclusiva do magistério vivo da igreja é a de interpretar, ou seja, ele é o autêntico intérprete da palavra de Deus escrita ou transmitida. Mas, Bernardo, será que você não está sendo caótico, se preocupando demais, ou até meio cético? O que está acontecendo? Não é uma questão de ceticismo, mas uma questão de prudência e zelo pela fé. Democratização, ó, aqui, rapaz! A esquerda sempre manteve as rédeas da mobilização das massas. Para a esquerda, camuflar ali militantes para que se passem por leigos é fácil para ajudarem a governar a igreja. O cardeal Kupish, ou Cupincha dos revolucionários, não se arroga assim de uma suposta conquista de igualdade, já que os leigos e clero vão ter o mesmo voto e direito do que todos, ou seja, do que a hierarquia, mas sim da quebra da hierarquia. É isso que ele quer, e da consequente secularização do clero e dispersão das ovelhas. Isto, assim, chamando de povo de Deus, assim, veja, cuidado, alerta. São Paulo diz, cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, diz ele. Mesmo dentre vós, continua São Paulo, surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas com o intento de arrebatarem a posse discípulos. Veja só, Atos 20, 28, 30. Mas, Bernardo, o que há de errado numa igreja democrática? Isso não é maravilhoso? Uma igreja de todos. Veja, parodiando aquela famigerada música sempre recordada pelos esquerdistas, imagine só aquele episódio registrado lá no Evangelho de São João no capítulo 21. Mas assim, imagine que ele foi introduzido à maneira da, escola de Frankfurt, marxista ou por algum teólogo da libertação. Depois da ressurreição, na terceira vez que apareceu para comer com seus discípulos, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes aqui? Simão Pedro respondeu: mas sim, mestre, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse: cuida das minhas ovelhas. Outra vez, Jesus pergunta: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro respondeu: sim, mestre, tu sabes que te amo. Então Jesus disse: cuida das minhas ovelhas. Pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro sentiu-se oprimido por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E ele lhe respondeu, Pedro, a Jesus: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabe que eu te amo. Jesus então lhe disse: cuida das minhas ovelhas, Pedro. Imagine que quando Jesus se retirou dali, Simão se reuniu com os demais discípulos para decidir sobre o destino daquela dura ordem de Jesus. Como levar as ovelhas para o pasto, assim, era uma tarefa muito cansativa, e como ele, Simão, nunca havia guardado rebanhos da sua vida, porque ele era pescador, não é? Era isso? Ele propôs então, assim, depois de muita deliberação, muito silêncio, e fizeram uma votaçãozinha, jogando pedrinhas, para que aquele trabalho opressivo de pastor fosse dividido de maneira igual para todos. A história continua. Ao iniciarem o revezamento pastoral democrático, notaram que deveria deixar as ovelhas sair do aprisco, ou seja, ou do sindicato das ovelhas, quando elas quisessem. Além disso, como as ovelhas estavam cada vez mais espalhadas, perceberam que lavar, alimentar, tosar as ovelhas era um trabalho inútil. O rebanho estava sempre sujo, lanudo, faminto. Com a diminuição do rebanho a 5 ovelhas apenas, que estranhamente adquiriram cara de lobo, e até mesmo hábito de lobo atacando umas às outras, o pastor eleito democraticamente daquele ano, cujo nome pouco importava, resolveu entregar o rebanho aos mercadores e carniceiros para, assim, mas ele estava entendendo que o sentido daquela antiga ordem, cuida das minhas ovelhas, já tinha caducado. Porque os tempos mudam, não é mesmo? E o sentido das palavras também muda. Então Jesus seria tão genial quanto um destes letristas da MPB de botequim. Por isso, só imagine que, querendo salvar a própria pele, resolveu que com o dinheiro arrecadado ele poderia reconstruir o paraíso num país tropical, numa terra de banana, onde a igualdade, a fraternidade, a justiça ecológica fossem possíveis. Todos fossem viver livres do sofrimento, da comunhão com a natureza e do meio ambiente, na pacatez e placidez proporcionada pela inalação de ervas e substâncias. Ninguém mais precisaria se preocupar com propriedades, com leis, casamentos, porque tudo seria comum a todos, e como não havia mais pecado mesmo, porque isso era uma coisa antiga dos indivíduos, na terra das bananas, todos são de todos, e ninguém seria de ninguém. E aí,
como vocês imaginaram que seria o fim, a continuação dessa igreja democrática? Deixe nos comentários, porque parece que é isso que eles estão querendo. De qualquer forma, esta história representa muito bem a igreja apostólica que jamais poderá ser democrática. Sem unidade, sem identidade, sem autoridade, sem representatividade concreta. Também seriam perdidos os sacramentos, o sentido estabelecido por Jesus, tudo não passaria de literalice e figuras de linguagem. Macumba verbal. E mesmo o ofício sagrado do clero seria dissolvido em cargos burocráticos organizados talvez pelo Estado. Ou seja, a igreja deixaria de existir simplesmente se Simão, filho de João, São Pedro, primeiro Papa, não tivesse aceitado apacentar as ovelhas do Senhor. E é exatamente esta proposta absurda do cardeal Cúpich e de outros tantos que seguem a teologia da libertação que eles estão querendo implantar. Nós precisamos vigiar, meus caros. Ações revolucionárias como esta, que atacam diretamente a própria igreja, devem ser descobertas e combatidas com todas as nossas forças. Não se deixe enganar, eu repito, o diabo não tira férias não, meu filho. O diabo não descansa. E esse tipo de declaração politizada e violenta está longe de ser um absurdo, ela está bem perto. Se você me acompanha, já conhece o meu combate ferrenho contra essas heresias políticas que colocam em risco a alma dos fiéis. Para aqueles que ainda não são meus alunos, como você que pode estar me assistindo e quer saber como distinguir e enfrentar os lobos em pele de cordeiro, aqui na descrição deste vídeo tem uns links para as plataformas dos meus cursos, o Bom Combate, sobre Teologia da Libertação, e Invencível de Defesa da Fé, onde vocês poderão receber uma formação católica sólida e conhecer a beleza da nossa tradição, do nosso conhecimento, além de inteirar discussões sobre assuntos tão escabrosos e outros como este. Nunca se esqueçam, rezem pela santificação e pelo aumento de um clero santo. Um abraço, fique com Deus e cuidado!